O tema da minha mensagem hoje é a verdadeira lei. É basicamente o resumo daquilo que Tiago vai dizer aqui. Acompanhe comigo, por favor. Então, Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo o que a Escritura diz. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos, porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, torna-te a ti mesmo transgressor da lei. Verso 12. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Até aí tá bom. Olha para cá, por favor. Lembrem-se aqui do contexto, da carta de Tiago. A carta de Tiago, ela é conhecida justamente por conta de sua praticidade em relação à vida cristã. Enquanto nós temos Romanos, um tratado teológico fantástico, que é a espinha dorsal do Novo Testamento, nós temos em Tiago a aplicação prática da teologia que Paulo pregou. Por mais que Lutero errou de forma feia, dizendo que a carta de Tiago era uma carta de palha, que não tinha peso de evangelho, porque ele achava que Tiago estava contradizendo Paulo, enquanto Paulo falava sobre a justificação pela fé, Lutero achava que Tiago estava falando sobre a justificação pelas obras, porque é isso que veremos aqui no capítulo 2, basicamente inteiro e também mais para frente. Só que o que está acontecendo, na verdade, não é uma contradição. O que está acontecendo é que Paulo fala sobre a causa da nossa fé, e a causa da nossa fé é a causa da nossa salvação e a justificação pela fé. E Tiago diz que o fruto da nossa salvação são as obras. Então não há contradição. Aquele que de fato foi salvo, ele deve apresentar boas obras, e aqui Tiago ele acaba falando vários princípios que devem estar presentes na vida do cristão, daquele que foi salvo de verdade. É até, na verdade, uma radiografia que nós devemos fazer de nós para ver se, olha, o nosso coração de fato está de acordo com aquilo que Tiago diz que temos que fazer. Eu estou sendo um bom ouvinte, mas eu estou também praticando aquilo que a Escritura diz. Não é isso que ele vai dizer? Seis ouvintes, mas também praticantes da palavra. Então, Tiago está pegando a teologia correta, o tratado teológico de Paulo, e de toda a Escritura, está aplicando na minha e na sua vida. E lembra que na primeira parte aqui do capítulo 2, ele estava falando sobre a parcialidade em relação a pobres e ricos, até onde ele dá aquela ilustração. Olha, se entra aqui na igreja alguém de anel de ouro, alguém com colar, com roupas bonitas, e você chega em um mais pobre que está ali e diz, olha, sai daqui, vai para trás para dar preferência àquele que está mais bem vestido, Tiago diz, nisso vocês estão pecando. Porque vocês estão fazendo acepção de pessoas. Estão achando que aquilo que a pessoa aparenta por fora, aquilo que ela veste, é mais importante do que o seu caráter. E ele diz, nisso vocês pecam? E provavelmente ele está fazendo referência aos juízes orientais de sua época, que de fato eles eram caracterizados pelo favoritismo. Julgavam as pessoas com base naquilo que as pessoas tinham, na forma com que se vestia, ignorando por completo aquilo que Jesus nos ordenou e o que ele tinha nos ordenado. Tratar a todos da mesma forma. Não importa a classe social, não importa quanto dinheiro tenha, não importa a cor da pele, todos devem ser tratados como ser humano. E aqui então, no versículo 8, até o versículo 13, ele continua abordando a aplicação daquilo que a Escritura diz a respeito de fé. E eu quero passar 3 princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali, meu filho. Primeiro, a lei é um todo indivisível. Por que eu digo que a lei é um todo indivisível? Lembra, o que é a lei? A lei, ela compreende basicamente os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa é a lei. Em Mateus 22, Jesus, em Êxodo, já tem um resumo, os 10 mandamentos, o conhecido decálogo. Em Mateus 22, Jesus, ele sintetiza ainda mais. Ele resume a lei em 2 mandamentos. E aqui, nós vemos que Tiago, assim como Paulo fez em Gálatas, ele resume a lei em apenas um mandamento. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é repetindo aquilo que Levítico dizia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, certa vez, ele foi questionado
sobre qual o maior mandamento. Mestre, qual o maior e mais importante mandamento? E olha o que ele responde em Mateus capítulo 22. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ele diz que a lei, os 5 primeiros livros e os profetas, o restante do Antigo Testamento, tudo isso é resumido em amar a Deus e, posteriormente, amar o próximo. Paulo vai dizer basicamente isso também em Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 14. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Pastor, mas aí não parece que Jesus disse que primeiro é amar a Deus e aqui Paulo diz que é amar o próximo? Qual é o mais importante? Não há contradição. Porque, de fato, só consegue amar verdadeiramente o próximo aquele que primeiro consegue amar a Deus. Sem um amor genuíno para com o Senhor, não tem como a gente amar o próximo. Algumas divisões, por exemplo, alguns teólogos vão dividir as tábuas da lei em 2 partes. A primeira parte dos mandamentos, do decálogo, seria os 4 primeiros mandamentos que falam da nossa relação na vertical, né? Nossa e Deus. Como, por exemplo, lembra como vai dizer a Escritura logo ali no comecinho dos mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai ter outros deuses. Não farás imagem de escultura, não tomarás o seu santo nome em vão. Ou seja, isso fala do nosso relacionamento para com o Senhor. Se você ama a Deus, você não vai tomar o seu nome em vão. Você não vai ter outros deuses, você não vai fazer imagem. Mas os outros 6 mandamentos, eles falam do relacionamento aqui, na horizontal. Nós com os nossos próprios irmãos. Porque se você ama a Deus, e isso é a primeira parte, você também vai conseguir amar o próximo. E se você consegue amar o próximo, você vai honrar pai e mãe. Não é este o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os seus dias. Se você ama a Deus, você vai conseguir amar o próximo e não vai matar o próximo, não vai mentir contra o próximo, não vai adulterar contra o próximo, não vai cobiçar as coisas do próximo. Ou seja, uma parte dos mandamentos fala em relação a nós e a Deus, e a outra parte fala de nós. E a lei, por mais que nós vemos Paulo e Tiago sintetizando, né, em amor ao próximo, ela é extremamente ampla. Lei e profetas. E o que Tiago está dizendo aqui é que quando nós quebramos um único mandamento, no caso, ele tinha falado sobre fazer acepção de pessoas, se nós quebramos apenas um mandamento, nós somos réu de toda a lei. Estamos quebrando toda a lei. Ah, pastor, mas é apenas um mandamento, e um mandamento pequeno. Sim, é o suficiente. Não é isso que ele disse aqui no versículo 9? Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado. E por isso sois condenados pela lei como transgressores. Ora, um pecado é o suficiente para sermos condenados como pecadores. A transgressão, em qualquer ponto, é uma violação direta àquilo que Deus ordenou. E se Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos, Tiago vai dizer que a lei rege, a lei áurea, ou a lei real, como é usado, dependendo aqui da versão, né? Versículo 8, acompanha comigo, por favor. Versículo 8. Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, lei régia, segundo o que a Escritura diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se Jesus diz que as árvores são conhecidas pelos frutos, Tiago, ele diz que o fruto de um genuíno cristão, de uma verdadeira fé, é que ele trata bem as outras pessoas, que ele ama o próximo. E é nisso que você deve se perguntar: olha, nesse teste, como eu estou? Isso prova se você está guardando a lei ou não. É a sua atitude para com o próximo. E como eu disse, acho que foi na última pregação, tratar mal as pessoas é sinal de um péssimo relacionamento ou até inexistente relacionamento com Deus. Pessoas que não conseguem tratar bem outros cristãos é porque tem um sério problema no seu relacionamento com Deus. Porque a lei, ela não é como se fosse um número ali, né, de injunções, de mandamentos. Vamos colocar aí, não é uma prova da escola que há 10 mandamentos, ou há 10 questões, e você diz assim: olha, das 10 eu acertei 8 e errei 2. Logo, sou aprovado. Não, a obediência da lei não é como uma prova escolar, mas ela é como uma amizade, literalmente. Onde 10 atos de justiça não anulam um ato de traição. É por isso que Tiago diz: um mandamento quebrado
você é réu de toda a lei. A quebra de um único mandamento interrompe a nossa comunhão com Deus. É isso que o pecado faz. E nós quebramos este mandamento, quebramos a lei toda vez que deixamos de amar o próximo. E eu gosto, dessa expressão, ame o próximo, porque convenhamos, gente, amar quem está longe é fácil, não é? Ontem eu estava com um primo de São Paulo, e ele dizendo para mim, olha, fulano que trabalha comigo, ouve demais as suas pregações, e esses dias ele falou que passou a noite ouvindo, na hora que foi ver, deu hora de trabalhar, e com olheira, fiquei ouvindo seu primo lá, o que deu? Ele gosta muito. Eu disse, ele gosta porque ele está em São Paulo. Fala para vir aqui para ver. Porque se amar o pastor da internet não é tão difícil. E agora é aquele pastor que te visita, aquele pastor que diz, não deixe seu filho fazer isso. Aquele pastor que diz, irmão, olha como você está tratando sua esposa. Irmã, você está desonrando seu marido? Aí você já começa a ficar mais difícil, né? É por isso que o mandamento é uma bênção. Ame o próximo. Quem que é a pessoa mais próxima de você, meu querido irmão, minha irmã? Se você é casado, sabe quem é? É a sua esposa, é seu marido. E esse é o teste. Não acontece com você? Às vezes a gente vê a esposa dormindo, E, gente, vai ser um anjo. Quando acorda, você vê como se transforma nisso. E os maridos também, claro, Estou falando aqui porque eu estou com o microfone. Mas este é o mandamento. Este é o mandamento. Ame o próximo. As pessoas que mais vão errar com você são as pessoas que estão mais próximas. É esposa, filhos, irmãos. É quem está junto. Detalhe, O amor, na Escritura, não tem a ver com o sentimento. Tipo, eu senti no coração, como que eu amo você do fundo do meu coração. Por mais que seja uma expressão que nós venhamos a usar, mas via de regra na Escritura, o amor ao próximo, ele é feito de atos, de atitudes. Não é isso que Deus exemplifica? João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma atitude, se doar, dar o seu Filho amado. Portanto, nós não podemos decidir guardar uma parte da lei e fazer pouco caso das outras. Devemos obedecer à lei como um todo. Segundo, põe ali, por favor. Segundo princípio, não seja hipócrita. Versículo 12, acompanha comigo, por favor. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Na versão revista e atualizada, diz assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. É basicamente um resumo da carta do Tiago. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, aquilo que você professa, aquilo que você fala, deve ser a mesma coisa em relação às suas atitudes. Não pode haver esta ruptura, esta cisão entre o que você professa acreditar e como você se comporta. O que ele tinha falado por último era sobre tratar mal o pobre em detrimento do rico. Mas é claro, isso se aplica a tudo. Você precisa crer com o seu coração, declarar com a sua boca, confessar com a sua boca, mas precisa também colocar em prática aquilo que você acredita. Não podemos ser cristãos apenas de palavra, como o Tiago mesmo diz. Devemos ser ouvintes e também praticantes. Agora, quantos cristãos enchem a boca, por exemplo, para declarar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aí fica desempregado e se desespera. O que vai ser agora? O que farei? Calma aí, mas você não declarou que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar? Então creia que de uma forma Ele vai suprir aquilo que você precisa. Você precisa dizer que você tem fé, mas precisa na hora da aflição, principalmente, mostrar que você tem fé. Não adianta você dizer, olha, o Senhor é minha rocha, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza. E na primeira angústia, você correr para o psicólogo, para o psiquiatra, diazepam e Prozac. Mas cadê a sua fé? De que Deus sustenta. Eu sempre dou aquele exemplo de Davi, lembra? Diz a Escritura que Davi ele sai para guerrear, e então, quando ele sai para guerrear, os inimigos vão onde eles moravam, saqueiam tudo que eles tinham de bens, levam esposas, levam filhos, incendeiam a cidade. Davi volta e está sem nada, e a sua própria tropa, os seus próprios companheiros, falavam em matá-lo. Imagina o tamanho da angústia que o homem, segundo o coração de Deus, passou. E o que Davi fez? Você lembra? Onde Davi se reanimou? Ansiolítico? Não.
Davi se reanimou no Senhor, mesmo em meio às maiores angústias. O que nós vemos são homens de Deus se reanimando em Deus, para mostrar que Deus é suficiente para, de fato, suprir aquilo que nós necessitamos, para nos dar força na hora da nossa adversidade. Então você diz que você tem fé, mas e as coisas começam a dar errado, você já desanima? Eu tinha um conhecido, ele era como eu, né? Ele era militar e era cristão, e ele foi consagrado pastor primeiro que eu. Na nossa igreja, você precisa sair do serviço para você ser pastor. Precisa ser pastor integral. E a nossa igreja, eu lembro quando a gente começou a igreja, tinham 12 pessoas. Hoje não tem tanto assim também, né? Mas tinha menos. E ele, uma igreja muito grande, enorme, não quis saber. Falei, não, deixa eu continuar com o meu serviço aqui estabilizado, porque vai que alguma coisa dá errado. Eu falei, como que você prega sobre fé para as pessoas? Você tem que acreditar que Deus vai te sustentar. Você não acredita? E além do mais, o que ele ia ganhar na igreja, talvez era mais do que ele ganhava. Onde está a fé? Você consegue ver? É isso que Tiago está condenando, a nossa hipocrisia, né? Vocês devem proceder de acordo com aquilo que vocês acreditam. Se vocês creem, demonstrem de forma prática também. Se tem algo que desmascara muito crente hoje em dia, que você consegue ver a hipocrisia estampada, nisso que Tiago diz. A pessoa fala algo, mas vive diferente. Sabe o que se mascara muito crente? Rede social. Você entra em rede social, você vê cada absurdo. Cada absurdo que você vê. Gente, que hipocrisia. A mesma pessoa que domingo à noite posta lá, né? No culto, normalmente orando, cheio de fé. Tem umas caretas, né? Passou a pessoa da mídia, gente, já era, né? Aí busca mais a Deus ainda. A mesma pessoa que posta uma foto no culto domingo à noite, na segunda-feira de manhã, está postando fotos extremamente sensuais e pervertidas. É isso que já condena. Hipocrisia. Fala se não é absurdo. Aí, a irmã posta lá uma foto seminua, mas embaixo está o versículo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vontade de falar está faltando lã para ovelha, querida. Tem que cobrir. Mas veja, quão hipócrita os cristãos têm se tornado. Fale sobre santidade, mas seja santo. É isso que a Escritura nos ordena. Fale sobre amor, mas trate as pessoas bem. Esta é a aplicação prática, a prova de que o nosso cristianismo é real e não hipócrita, como Tiago está condenando aqui, exatamente o que ele vem desenvolvendo desde o final do capítulo 1. E você lembra que ele vai dizer ali, no versículo 26 e 27 do capítulo 1? Um dos sinais de que nós, de fato, somos cristãos genuínos, que a nossa fé não é uma fé vã, não é uma fé vazia, ele vai dizer, primeiro, você refreia a língua do mal, não é linguarudo, não é fofoqueiro, este é o primeiro. Depois ele vai falar, olha, seja caridoso, não seja avarento. Depois ele vai falar, aparte-se de tudo aquilo que é mundano. Essas são expressões práticas da nossa fé. Não adianta você dizer, eu tenho fé. Tiago está dizendo que a prova que você tem fé é que você refreia a língua, que você é caridoso, que você se aparta de tudo aquilo que é mundano. E convenhamos, né, hoje, domingo de carnaval. Todo ano eu vejo o mesmo papinho. Cristãos doidos para evangelizar no carnaval. Tem o ano inteiro para evangelizar. O ano inteiro. O ano inteiro não evangeliza nem a vizinha. Nem às vezes a pessoa de dentro da própria casa. Mas o carnaval bate aquele senso evangelista, né? As pessoas estão perdidas. Sim, sempre estiveram. Mas você quer ir justamente nesse dia? E eu tinha colocado um vídeo, né? Acho que ontem, falando justamente sobre isso. Que cristãos que querem evangelizar no carnaval é apenas pseudos cristãos que querem matar um pouco a saudade do cheirinho do mundo, fazendo, entre aspas, algo bom. Não, aqui é para uma boa causa. Eu lembro que um rapaz me disse assim, pastor, bloco de carnaval eu não acredito, velho. Ufa, né? Dá bem, né? Bloco de carnaval eu não acredito que crente pode ter. Mas evangelizar eu acredito que tem que ser para as pessoas que têm maturidade. É sério. Pessoas que têm maturidade, engraçado, eu olho para a Escritura e eu vejo Jesus Cristo evangelizando prostitutas. Sim.
Só que ele não foi ao cabaré para evangelizar as prostitutas. Não precisou ir a esses lugares para evangelizar as prostitutas, mas simplesmente falou aquilo que era correto, quando teve oportunidade. E é isso que Tiago vem desenvolvendo. O teste de verdadeiros cristãos é que ele refere à língua, que ele é caridoso, que ele se aparta de tudo que é mundano. Ele termina dizendo que não faz acepção de pessoas aqui, no começo do capítulo 2. E ele fala sobre a importância de não tratar pessoas diferentes por conta de sua posição social. Na parte B do versículo 12, acompanhe comigo, vai dizer assim, Tiago 2:12, calma aí, meu virou aqui. Só a segunda parte. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Tiago diz que seremos julgados pela lei da liberdade. O que seria essa lei da liberdade? Olha, de fato, só em Cristo há liberdade. Este é um engano. Para muitas pessoas, nós somos escravos de uma religião opressora, a qual nós não podemos escolher estar no carnaval hoje se perdendo. É isso que eles dizem. Nós somos escravos. Jesus disse que é o contrário. Ele diz que nele nós somos livres e nós podemos dizer não ao pecado, enquanto que aqueles lá, eles são escravos. E veja isso não é verdade. Como que as pessoas são escravas e não percebem? Chega para alguém que tem algum vício, drogas, bebida, seja lá qual outro for, e diga assim a ele e a ela, você sabia que o vício vai acabar com a sua vida? Você sabia que o cigarro vai consumir o seu pulmão? Você sabia que a bebida vai destruir o seu fígado, podendo causar cirrose, morte e tantas outras coisas? Você sabia que a droga, ela corrói até o seu cérebro? Aí a pessoa vai dizer, eu sei. E você diz assim, e por que você não larga? Ele vai dizer, não consigo. Não consigo. Minha mãe, durante 35 anos, foi escrava de um negocinho desse tamanho, chamado cigarro. 35 anos. Se acabando, e mesmo assim, não conseguia se libertar. O que Tiago e toda a Escritura vai dizer, que aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus, eles são escravos do pecado e do diabo. Nós, todavia, somos livres, livres em Jesus Cristo. Mas essa liberdade não quer dizer que somos liberais. Aqui você precisa fazer uma grande diferenciação. Uma coisa é ser livre, outra coisa é ser liberal. Liberal em que sentido? Olha, não importa, viva da maneira que você quiser, ainda que você queira satisfazer alguns desejos naturais da sua natureza humana aí. Não tem problema, você é livre. Não é isso. Liberdade não tem a ver em viver do jeito que a gente quiser. Nós somos livres, na verdade, é para obedecer. Lembrando que nós temos mandamentos, e tanto a obediência como a desobediência vão redundar em frutos, que nós vamos colher por conta disso. Consequências sempre virão. E o que o Tiago aqui enfatiza é, seremos julgados por todas as nossas atitudes. Lembra quando Paulo também vai dizer isso? Porque importa que todos nós, sem exceção, todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo para recebermos segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do nosso corpo. Ou seja, você vai dar conta de todas as suas atitudes diante do Senhor. E terceiro e último para encerrar. Terceiro princípio, seja misericordioso. Acompanhe comigo o versículo 13, por favor. Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Uma coisa é um fato de que nós vamos colher diante de Deus tudo aquilo que plantamos, sem exceção. Em Gálatas, Paulo vai dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Esta é uma verdade de toda a vida. Aquilo que se planta é aquilo que se colhe. E via de regra, nós não colhemos apenas o que plantamos, nós colhemos mais. Eu não entendo muito de plantação, mas o básico é notório de se ver ali. Quando você... acho que na casa do Kaique tem acerola. É isso mesmo, estou errado. É isso que tem acerola, acertei. Quando você planta uma semente de acerola, você não colhe outra semente de acerola.
Você não colhe uma acerola. Você colhe um pé de acerola. Em relação às coisas que nós plantamos, espiritualmente também é assim que funciona. Você colhe muito mais do que aquilo que você planta. Para a parte boa, óbvio, é fantástico. Se você planta obediência, fidelidade, santidade, você vai colher muito mais do que aquilo que você plantou. Em contrapartida, se você planta coisas ruins, você também vai colher muito mais do que aquilo que você plantou. Por isso que Tiago vai dizer para mim e para você que diante dos julgamentos, nós devemos ser extremamente misericordiosos. E a palavra grega usada aqui para misericórdia, né, que é elos, significa compaixão, bondade, clemência, perdão para aquele que errou. Alô? Perdão para aquele que está necessitado. Isso significa misericórdia. E eu e você devemos saber que os juízos com que nós julgamos os outros, nós seremos julgados. Não estou dizendo que você não deve julgar. Deve. Esse é o problema, né, de uma má interpretação da Escritura. Talvez você já deve ter ouvido isso. Quantas pessoas, qualquer coisinha, não dizem assim, não julgueis, hein? Você posta alguma coisa na internet, a pessoa está lá, não julgueis, está falando mal do fulano, mal disso, mal daquilo. Eu sempre respondo, então você está falando para não julgar, mas você está julgando o que eu escrevi? Elas não conseguem perceber a hipocrisia. O que a Escritura vai dizer é que nós devemos julgar, mas julgar da forma adequada, da forma correta. E nós julgamos sem perceber inúmeras coisas. E é necessário que se faça. Olha que exemplo imbecil. Imagina assim, você vai à feira comprar tomate. O que você faz para escolher o tomate? Você chega lá, põe uma venda no olho, tipo Bird Box, e chega assim, sacola, Ou você põe ali, dá uma apertadinha, esse aqui não, opa, esse aqui vai. Olha, você está fazendo um julgamento. Quando você vai casar, se envolver com alguém, você necessita fazer um julgamento. Daí a pessoa chega perto de você, o homem, não tem nem calo na mão, detesta uma enxada, trata mal os pais, e você não percebe essas coisas? Cuidado. Devemos julgar, mas julgar da forma correta. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. O problema é que muitos ficam só nessa primeira parte aqui, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Mas o capítulo inteiro, ele continua. O versículo 2, ele já explica, né? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgaredes sereis julgados, e com a medida com que tiveredes medido, vos medirão também. E depois ele vai dizer, não julguem pela aparência, mas sim pela reta justiça. É basicamente o que Tiago está dizendo, que não julgue alguém pela aparência, mas julgue de forma justa. E assim que devemos fazer. E por que devemos julgar de forma justa? Porque nós seremos julgados. E Tiago aqui ele vai além. Não apenas julgue de forma justa. Julgue de forma justa e seja misericordioso. Por que devemos ser misericordiosos? Porque hoje somos nós que exercemos julgamento. Amanhã seremos nós julgados. E se você exerceu ser misericordioso para com aquela pessoa que errou com você, a possibilidade de Deus ser misericordioso quando você errar também é grande. Porque quem não é misericordioso com o outro, é alguém que não vai receber misericórdia. Deus, ele não mostrará misericórdia com aqueles que não são misericordiosos com os outros. Em Mateus capítulo 18, lembra? Mateus capítulo 19 fala a respeito de divórcio e segundo casamento. E em Mateus 18 fala aquela parábola a respeito do credor incompassivo do perdão. E ali, de uma forma bem explícita, né? Se você entende Mateus 18, o perdão, você não precisa chegar em Mateus 19, divórcio. E qual que é a história de Mateus capítulo 18? Havia um servo e ele tinha uma dívida impagável para com o seu senhor. Devia 10 mil talentos. E eu lembro que a última vez que eu fiz esse cálculo em real, se ele ganhasse um salário mínimo, ele teria que trabalhar 165 mil anos para poder quitar aquela dívida. Ou seja, era uma dívida impagável, não tinha como. E então, aquele servo chega para o seu patrão e diz, Senhor, ser misericordioso para comigo, que tudo que te devo, pagarei. Não tinha como. Não tinha possibilidade. Diz a Escritura que o senhor daquele homem, dessa dívida impagável,
perdoa a dívida. Então, aquele homem sai e ele encontra um conservo seu, uma outra pessoa que também devia a ele uma quantia mínima, em reais, quase 3.000. Ele devia 165 mil anos de trabalho e teve a sua dívida perdoada. E ele sai dali e encontra uma pessoa que devia 3.000 reais. Sabe o que ele faz? Não perdoa. Não perdoa e diz, vai ter que pagar. E a consequência, por conta de ele não ter exercido misericórdia com aquele conservo dele, Deus também não tem misericórdia dele. Deus, na forma daquele patrão, diz, ah é? Não foi misericordioso com aquele? Joga ele na cadeia e diz, só vai sair daí quando pagar o último centavo. E é óbvio, né? Não teria como ele pagar. É por isso que eu amo orações como a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Este é o básico do cristianismo. Quando nós resistimos em não perdoar, não ser misericordioso com aquele que errou conosco, estamos demonstrando que não entendemos nada a respeito da misericórdia de Deus para com a gente. Se você não consegue perdoar a pessoa que erra com você, é um sinal de que você não entendeu o quanto Cristo te perdoou. Misericórdia é algo que vai além simplesmente de não receber o castigo merecido. Misericórdia envolve compaixão, atitude, perdão e amor de forma prática. Você perdoar alguém, por mais que seja difícil, é você livrar a pessoa daquilo que ela deveria pagar, sem ter a certeza de que ela não vai cometer aquele erro novamente. Porque sim, há a possibilidade. Você perdoa e a pessoa erra a mesma coisa. Mas o Senhor nos chama a ser misericordiosos. É isso que o Tiago diz. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha, eu sei que eu erro bastante. A pessoa que eu mais erro é minha esposa, sem sombra de dúvida. E meus filhos também. Meus filhos também erro bastante com eles. Mas erro com os irmãos. Erro. As pessoas erram comigo também. Erram. E às vezes erram feio. Sabe o que eu exercito sempre fazer em oração? Eu sempre perdoo e digo, Deus, perdoa fulano, fulana, tem misericórdia, transforma aquele coração. Eu não fico mais alimentando aquela mágoa. Por que eu exercito ser misericordioso para com os outros? Porque eu sei ali na frente eu que vou errar. E assim como eu fui misericordioso com o outro, quando o erro for meu, eu vou lembrar, Senhor, o Senhor lembra que lá atrás, o que eu fiz, né? O Senhor lembra que eu perdoei lá? O Senhor mandou, eu perdoei. Agora, o Senhor tem misericórdia da minha vida também. Os participantes da misericórdia divina, eles devem imitá-la em sua conduta e principalmente em relação ao amor ao próximo. Por mais que o perdão seja algo, por vezes, difícil de liberar, mas nós não temos opção. Eu sei que dependendo do erro, você deve tomar algumas atitudes. Um exemplo bem básico. Imagina que você deixa a sua carteira todo dia ali no seu criado mudo na hora que você chega do trabalho. E você descobre que o seu filho, a sua filha está toda vez pegando as moedinhas, pegando dinheiro e gastando sem avisar. Você repreende e continua sumindo dinheiro. Aí o seu filhinho vem e pede perdão, você deve perdoá-lo. Mas você deve tomar uma atitude, guarde a carteira em outro lugar. Por mais que o perdão seja difícil liberar, para o cristão não há opção. Só esse exemplo para Israel, eu já falei aqui uma vez, mas vou falar de novo. Eu lembro uma vez nós estávamos em um retiro, em Guaratinguetá, e tinha uma mulher, ela tomava medicamentos durante muito tempo, depressiva, angustiada, crise de ansiedade, várias coisas. Então, nós tínhamos, eu acho que foi até uma pregação minha, a gente tinha falado sobre perdão, sobre a importância de perdoar aquele que errou com você. E ela, depois que acabou a pregação, falando para a gente ali, em lágrimas, dizendo, vocês não têm noção o que aconteceu comigo. É fácil falar em perdoar, não estando na minha pele. E, de fato, ela começou a contar a história dela, e eu já vi muita história triste. Mas ela dizia que
ela foi uma moça, uma criança e uma adolescente constantemente abusada pelo avô. Cresceu desse jeito. Só quem passou por isso sabe a dor que é. Terrível, terrível. Mas ainda assim eu dizia, o perdão não é opcional, minha querida. Você deve perdoá-lo. E ela relutando, dizendo assim, pastor, mas não vai adiantar mais. Porque aquele que abusou de mim, que fez tudo de errado, que me trouxe muitas mágoas, depressão, ansiedade, angústia, já morreu. O que vai adiantar eu perdoar? Eu disse, exatamente por isso. Talvez para outra pessoa não adiante nada e não vai adiantar. Mas se você fizer isso, você é quem vai mudar. E é assim que de fato funciona. O perdão, em primeiro lugar, é uma obediência ao mandamento de Deus. E por conta de obedecermos a Deus, Ele faz bem a nós. A nós. Nós somos os maiores beneficiados. Tanto é que eu lembro dela em lágrimas ali, dizendo, eu perdoo, meu avô fez isso, fez aquilo. E ela foi, acho que era numa sexta, e ela foi, né, a gente ia dormir no retiro, acordava no sábado, tinha mais pregações durante o dia. Ela disse que naquela mesma noite, ela foi, pegou os remédios, jogou tudo no vaso sanitário, deu descarga. E ela que tinha insônia também. No outro dia, as irmãs tiveram que quase espancar a porta do quarto, porque ela não acordava. Pastor, mas eu nunca dormi desse jeito. Parece que um peso saiu das minhas costas. Ora, é o fardo que você estava carregando, que você não precisava. Jesus disse que o fardo dele é leve. Então, quando nós perdoamos, obedecemos a Deus, e nós somos os maiores beneficiados. E só essa ilustração para encerrar. Eu acredito que uma boa analogia do que é o perdão é mais ou menos o seguinte, porque não é mágica. Deixar bem claro, perdão não é mágica. Senhor, eu perdoo meu marido que me traiu 352 vezes. Ai, estou bem. Não é assim. Não é assim. Lembra aquele caso da Eloá Pimentel, aquela menina, não sei se foi 2008, alguma coisa assim, sequestrada pelo namorado? Acho que foi aqui em São Bernardo, São Caetano, alguma coisa assim, né? Não lembro. Que o namorado dela foi e matou a menina, saiu na televisão e um monte de coisa, e eu lembro de, passando a reportagem, o velório da menina, 16 anos, morta ali, e a mãe da menina dizendo, eu perdoo o fulano que matou minha filha. E, gente, se aquela lá não é crente de verdade, eu não sei quem é, viu? Mas o perdão é mais ou menos assim. Significa que ela perdoando ali, ela não estava sentindo nada? Não, ela estava sentindo. A filha ainda estava ali. Mas o perdão, talvez uma boa analogia seja a seguinte. Imagine que você esteja em uma igreja, aquelas igrejas antigas, onde tem um grande sino, e você é o responsável por tocar aquele sino. E toda vez você fica batendo aquele sino, aquele barulho ensurdecedor sobre o seu ouvido. Tomar a decisão de perdoar alguém é quando você decide soltar aquela corda. Não vou bater mais. Significa que automaticamente você deixa de ouvir as badaladas do sino? Não. O sino ainda vai bater. Você ainda vai escutar. Mesmo tendo tido a atitude de soltar aquela corda. Só que você vai perceber que com o tempo, aquelas badaladas, aquele barulho que era alto, ele vai começar a diminuir. Diminuir, até se extinguir. E por mais que às vezes leve tempo para que aquilo diminua, vai acontecer. A não ser que você não solte a corda. Se você soltar a corda, vai acontecer. E assim é o perdão. Quantas pessoas já conversei na igreja aqui? Gente, desde criança, adolescente, adulto, passaram situações extremamente difíceis, mas o mandamento não muda. Tiago diz, não apenas perdoe, mas seja misericordioso, porque Deus assim vai ser misericordioso com você. Então que Deus possa nos dar a graça de sermos, de fato, praticantes da misericórdia divina. E isso aqui é um teste para avaliar como está a nossa relação com Deus. Como nós nos relacionamos com o próximo. Fala muito do nosso relacionamento com o Senhor. E se nós nos esforçarmos para obedecer esses mandamentos, ao qual nós vimos na Escritura, ao qual o Tiago está dizendo aqui, essa vai ser a prova de que, de fato, a nossa fé é verdadeira, é genuína. E que Deus possa realmente nos dar graça de seguirmos esses mandamentos e reconhecermos que se o Senhor não nos capacitar por nós mesmos, é impossível. Mas se você acreditar no Senhor, pode ter certeza, Ele vai nos capacitar. Amém, meus irmãos?